Previdência privada. Com certeza, se você já fez ou pretende fazer uma previdência privada ou já ouviu falar, você vai deparar com taxas de saída e taxa de entrada. Mas afinal, o que é uma taxa de entrada e o que é uma taxa de saída? Basicamente, taxa de entrada é o percentual cobrado sobre o valor da sua aplicação no momento em que você vai contratar uma previdência privada ou então vai fazer novos aportes, também chamada de taxa de carregamento de entrada. Ela varia entre 1 e 10% sobre o valor que você está investindo. Mas aqui, para vocês terem uma ideia, recentemente eu analisei uma previdência privada de um cliente e essa taxa que estava sendo cobrada, taxa de carregamento aí, era de 30% sobre a movimentação. Sim, ou seja, 30% aí uma taxa de carregamento aí de entrada. Nessa análise em questão, o banco não cobrou nada por ser um cliente novo, mas sim, pode chegar a altíssimas taxas aí de entrada, ou seja, você está sendo cobrado para deixar dinheiro com o banco e o banco trabalhar aquele dinheiro para você, que eu acho um absurdo. Taxa de saída. O que é a taxa de saída? É uma taxa em que você paga para solicitar o reembolso da previdência privada. Sim, quando você entra tem a taxa e quando você sai também tem a taxa, inclusive aí nos fundos de investimentos tradicionais. Então você paga essa taxa aí quando você solicita o reembolso da previdência privada. Algumas previdências privadas reduzem essa taxa à medida que você permanece com o seu dinheiro lá. Então, por exemplo, aí, esse cliente aí que eu estou falando, se ele sacasse aí antes de 1 ano, ele pagava uma taxa de 1,5% aí sobre o valor na hora do saque. Se ele deixasse aí acima de 3 anos, ele não tinha qualquer custo, ou seja, ele era isento de qualquer custo financeiro para a taxa aí de saída, taxa de carregamento aí de saída. Então, ela varia conforme a previdência. Então, algumas são de 1%, outras são de 5%. E, como eu disse, uma análise recente aí, encontrei 1,5%. Vale a pena? Você tem que colocar no papel e olhar se aquelas taxas que estão sendo cobradas, taxa de entrada e taxa de saída, vão influenciar muito na sua lucratividade. Nesse caso aqui que eu estou falando, dessa análise que eu fiz, o cliente teve aí um lucro aí de aproximadamente R$1.000 e como ele sacou antes do prazo, ele me procurou aí, nós vimos aí que ele estava perdendo dinheiro, ele teve aí essa taxa descontada do seu dinheiro aí de aproximadamente R$339. Ou seja, a lucratividade dele foi totalmente embora justamente por causa dessa taxa de saída. Então tome muito cuidado, procure a ajuda de um especialista para te ajudar na hora de você investir e analisar aí o investimento. O gerente do banco nem sempre é seu amigo, ele sempre está preocupado com as metas dele, beleza? Então se você gostou, deixa aquele like e segue a gente aí para mais dicas.